Olá pessoal, Cláudio novamente. Esses dias atrás eu postei um vídeo falando dos adaptadores que eu preparei para usar máquina de vidro elétrico como motor para robô. Um amigo meu pediu e eu estou patrocinando a montagem dele nesse sentido. E agora eu recebi uma encomenda, a partir desse vídeo, de mais uns adaptadores para uma pessoa que está fazendo um outro dispositivo. Então eu vou aproveitar, já que eu estou executando novamente o serviço, eu vou mostrar como é que ele foi feito. Então aqui eu já tenho os discos de alumínio torneados no tamanho que eu preciso. Né? Eu tenho as dimensões da furação e eu tenho que fazer círculos de furos nessas peças. Aqui eu tenho uma peça já furada. Eu tenho que fazer um círculo com 8 furos e mais 4. Isso tudo aqui tem que ser feito com uma precisão bastante grande. Quem me ajuda a fazer isso é esse equipamento aqui, esse indicador digital. Deixa eu tirar o plástico aqui, fica mais fácil da câmera focar. Esse indicador digital, ele indica para mim o movimento da mesa da fresadora. Então, conforme eu mexo aqui e movimento a mesa para um lado e para o outro, o indicador me mostra a posição. E uma das funções desse indicador é justamente o círculo de furos. Então, eu vou levar a câmera mais perto ali, vamos ver se fica bom. Então eu tenho aqui a função círculo de furos. Ele me pergunta em qual o plano que eu estou trabalhando, é o XY mesmo. Posição central, no meu caso 0 e 0. Diâmetro da geratriz, isso é determinado pelo meu projeto. A geratriz é o círculo sobre o qual estão colocados os centros dos furos. Nesse caso eu vou fazer os 4 furos externos. A minha geratriz tem 24 mm de diâmetro. Número de furos, eu vou fazer 4 furos. Ele me pede, o equipamento me pede ângulo inicial e ângulo final. Eu teria que ficar calculando, como a minha posição aqui é um pouco estranha, eu quero o furo 22,5 graus a partir do zero, que seria aqui. Então eu prefiro, por um truquezinho matemático, colocar um furo a mais e colocar início e final no mesmo lugar. Fica mais simples para a gente pensar. Então eu quero 4 furos, mas na verdade eu coloco 5 aqui para terminar no lugar onde começou. Aí o ângulo inicial, que é 22,5 graus. Ângulo final, 360 mais 22,5, 382,5. E aqui ele já me vai para número 1. E eu tenho 2 coordenadas. Então o que eu tenho que fazer nesse caso é zerar as coordenadas. Quando eu zerar as duas, x e y, eu já estou na posição de fazer o furo. Estou tentando fazer tudo com uma mão só aqui. Então aqui eu zerei para o furo número 1. E aí eu vou mudando, furo número 2, furo número 3 e assim por diante. Então agora eu vou pousar a câmera novamente e vamos continuar. Então aqui está a minha pecinha já pronta. Eu tenho um furo de 6 mm aqui para servir de fixação. Isso aqui depois vai ser aberto. Todo esse metal da parte central vai ser removido depois. Então esse furo, por enquanto, ele tem uma utilidade. Depois ele vai ser retirado da peça. Então agora eu vou enfiar um parafuso aqui. Aqui eu tenho uma peça de madeira com um furinho e uma porca cativa lá embaixo. Então está bem firme aqui. Uma vez que eu coloquei, eu não posso mexer até terminar de fazer as 2 sequências de furos. Sempre óculos de segurança. Eu vou colocar primeiro a broca de centro, que essa broca é para iniciar furos. Por que eu não começo direto com a broca normal? Porque ela é flexível. E se ela pegar de mau jeito, ela tende a andar no material e deslocar. Então ela pode fazer o furo torto. Essa broca é extremamente rígida, curta. Ela é feita para isso mesmo, chama-se broca de centro, ela é para começar furos. Esse mandril dispensa a chave, ele aperta o manual.
E vamos lá. Protetor auricular, porque essa fresadora faz um barulho do inferno. E vamos lá. Eu já estou então no primeiro furo. Essa broca é usada apenas para iniciar o furo. Então agora eu vou mudar para o número 2. Aqui já está feito. A broca de centro é feita só para marcar o começo do furo. Agora é que eu vou fazer o furo com a broca correta. O alumínio tende a grudar na broca, então é importante usar lubrificante ou fluido de corte especial. Isso, a broca já é a correta. Agora eu vou colocar o macho na máquina para abrir as roscas. Mas para o macho a gente não usa o motor. Isso aqui é a mão mesmo. Agora para fazer o corte da rosca, a gente usa um óleo mais pesado. Tem os fluidos próprios, mas eu uso, para quebrar o galho aqui, eu uso óleo automotivo comum mesmo, óleo de motor. Não é o perfeito, mas resolve o problema com um custo bem inferior. A máquina está desligada e eu vou usar manualmente, eu vou girar manualmente o eixo dela. Só para ter certeza que eu estou começando o furo perpendicular. Quando você abre rosca com o macho, é muito fácil entrar com ele torto. Eu já inutilizei peça mais de uma vez por causa disso. E agora a gente vai com o desandador, que chama, ou o pessoal chama vira-macho ou desandador. Esse trabalho é delicado, principalmente no alumínio, um macho de 3 mm, que é bem frágil. Então tem que tomar cuidado e cada pouco tem que voltar e limpar. A gente tem que limpar para tirar o cavaco de metal, senão o macho trava e quebra. Se ele quebrar aqui dentro, eu perdi a peça. Além da ferramenta, eu perco a peça também. É praticamente impossível tirar macho quebrado sem equipamento especial. Abrir rosca não é difícil, mas o alumínio é um materialzinho chato de trabalhar, ele gruda nas ferramentas e quando ele gruda, ele se torna mais duro que o próprio alumínio. Então ele estraga a peça, o próprio alumínio endurece e estraga a rosca. Tem que manter muito bem limpo o macho, muito bem lubrificado por isso. Então dá esse trabalhinho a mais aqui. Óbvio que tem outras opções de rosqueamento. Existem machos para ser usados à máquina, mas não justifica, o custo não justifica pelo uso que eu tenho. Então eu vou no sistema tradicional mesmo. Outra coisa interessante é o seguinte, eu tenho uma peça que vai ficar com uma espessura final de 8 mm. Eu não preciso abrir a rosca completa. Se eu abrir a rosca completa, se eu tentar abrir a rosca completa, o risco de eu quebrar o macho é muito grande. Então a gente abre uma rosca parcial, uma parte da profundidade, e depois pelo outro lado a gente repassa com uma broca para o furo ficar maior que o parafuso. O pessoal vai estranhar isso, mas é assim. Se eu rosquear aqui o equivalente à altura de uma porca, eu já estou com a rosca suficientemente profunda. Rosquear a peça inteira não acrescenta resistência, acrescenta risco de quebrar o macho. Então eu posso rosquear, por exemplo, metade da profundidade e a outra metade aliviar o furo
com uma broca maior para o parafuso passar direto. Estou usando novamente o sistema de indicação digital para localizar os furos com precisão, para iniciar a furação. Aqui, quando eu entrei com o macho um pouco, eu travo o mecanismo da máquina para ela não se mover, solto o macho e aí eu levanto a máquina. Nesse caso aqui, o macho é de 3 milímetros, então a broca é de 2,5. E é importante manter a broca limpa e lubrificada pelo mesmo motivo do alumínio grudar na ferramenta e se tornar mais duro que o alumínio original. Porque se eu não tomar esse cuidado e limpar com frequência e mantiver lubrificada, a broca na verdade acaba, quando o alumínio empasta aqui nas ranhuras, ela acaba crescendo em diâmetro e acaba fazendo um furo maior do que eu quero e às vezes inutiliza a possibilidade de rosqueamento. Eu arranco o material que seria usado para fazer a rosca. Então é importante, no caso nesse caso não, nem tanto, mas no caso de furos profundos, por exemplo, a gente sempre abre com uma broca menor do que a definitiva. Uma, às vezes até 2 ou 3 medidas menores do que a definitiva, em vez de ir direto, para evitar esse problema. A gente deixa uma pequena quantidade de material para tirar com a última broca. Brocas não são feitas para produzir furos exatos. Broca helicoidal, que é a mais comum, que é essa aqui, não é feita para produzir furo com diâmetro preciso. Ela é feita para ser rápida e barata. Para furos precisos, a gente precisa de outro tipo de broca. Que não vem ao caso. Mais um. Depois eu vou terminar de abrir essas roscas manualmente. Vou afastar a câmera para pegar o ângulo todo da mesa. Agora que o processo já foi detalhado visualmente, então eu abaixo aqui manualmente, como se eu fosse furar, giro o eixo da máquina com a mão, tem que voltar, girar para os dois lados para quebrar os cavacos que se formam aqui. Agora eu travo a máquina, ela não sobe, eu posso soltar o macho e tirar o manilha. A parte do rosqueamento está feita nessa peça. Então agora nós vamos trocar a broca, colocar a broca de 3,5 mm, que é o que vai fazer os 8 furos aqui na peça. Então volta a broca de centro. Agora nós vamos reprogramar o indicador digital para os parâmetros para poder fazer
a outra sequência de furo. Então vamos lá. Saio do modo, círculo, entro novamente, plano XY, ok, centro, ok. O diâmetro, só que dessa vez o meu diâmetro é de 17,5 milímetros, diâmetro. O número agora são 8 furos, mas dentro daquilo que eu já expliquei, eu vou colocar um furo extra, 9 furos, ok? Ângulo inicial 0 e ângulo final 360, dentro daquela manhãzinha que eu expliquei para simplificar. Então, já temos aqui novamente os furos organizados. Então, vamos começar toda a rotina novamente. Como eu já mostrei detalhes, eu vou deixar mais longe para ficar mais fácil de entender o que eu estou fazendo aqui. O que eu falei do alumínio emplastrar na broca é isso aqui, ó. Tá preso, e tá preso, tá duro. O alumínio normalmente dessa espessura seria fácil de curvar e dobrar. Ele está endurecido. O alumínio é um dos metais que endurece quando cortado, quando trabalhado. Então, isso causa um problema. Ele se prende à broca e aí ele acaba danificando o furo e alargando o furo. Nesse caso não é importante, porque eu vou arrancar mais material do que isso. Mas quando a gente está fazendo uma peça com alguma precisão, isso é um problema sério. Então tem que tomar cuidado. Isso aqui é mais duro que o alumínio normal, do que um cavaco de alumínio comum. Isso aqui inclusive machuca, gente. Então está aqui a minha peça furada, agora ela vai ser colocada no torno e vai receber uma limpeza desse lado, para acabar, inclusive para trazer ela na medida certa, ela está um pouquinho maior que necessário, que assim eu tenho como dar um passezinho desse lado e outro desse para deixar a peça bonitinha, bem acabada, para entregar para o cliente. E depois vai ser furado aqui e rosqueado para um parafuso que vai prender a peça na engrenagem. Agora eu vou desligar a câmera, que não tem sentido eu gravar outra vez a mesma operação. Depois eu volto, torno a ligar quando eu estiver no torno. Bom pessoal, continuando aqui a parte final da produção das peças. Eu tenho os meus discos já furados, com rosca parcial aberta, que eu vou repassar depois. E agora eu vou remover a parte central de metal para fazer exatamente o que eu preciso. E aí eu vou do outro lado, eu vou limpar essa superfície e trazer ele para a medida exata que eu preciso, tá? Então vamos fazer isso agora. Para poder alinhar, eu tenho um eixo aqui de 6 milímetros, igual ao furo. Então eu vou usar esse eixo como apoio aqui, servir de guia só. É para eu poder colocar isso aqui o mais correto possível na posição, para ele não girar fora de centro e nem torto. Então, em princípio, isso aqui já garantiu o meu alinhamento. Vou tirar isso aqui. Eu vou usar uma fresa para abrir o furo.
eu posso usar a fresa direto em vez de broca, porque eu já tenho a parte central furada. A fresa não fura no centro, então o furo tem que estar feito já no centro. Agora, montando a fresa. Trava o carro no lugar. Contraponta, aliás. E agora com lubrificante, como sempre, por causa do alumínio. Esse corte está grosseiro, óbvio, e não está na medida que eu quero. Eu quero aproximadamente 18 milímetros livres aqui na parte menor. Então aqui, essa fresa que eu usei é de 16. Eu tenho que tirar 2 milímetros e pouco aqui, mais ou menos. Agora eu vou avançar uma ferramenta aqui, torneamento interno. As manivelas do torno já tem uma escala graduada, então eu já posso me basear por ela, eu já calibrei a escala antes. Conferindo a escala. Está do jeito que eu queria. Agora falta limpar essa superfície e trazer para a medida que eu tenho quase 1 milímetro a mais aqui. Agora eu faço uma operação diferente. Aqui eu também tenho escala graduada. Então eu vou tocar com a ferramenta na peça. Travei o carro principal. Agora eu vou avançar aqui para fazer o corte. Vou tirar mais 0,6 milímetros. E agora é só um retoquezinho com a lima para tirar o canto da peça. Essa é uma operação perigosa, precisa ser feita com cuidado. Uma coisa que nunca pode ser usada num torno é uma lima sem cabo. Porque na hipótese dela bater, da castanha do torno pegar na lima, ou de alguma forma ela bater na peça, ela pode ser enterrada no braço da gente. É melhor não. Então sempre um cabo bem colocado. E nunca ficar na frente da lima. A gente fica de lado para ela aqui e com a mão meio leve
do lado de cá, porque se alguma coisa acertar na lima, ela vai voar longe, mas não vai enfiar na minha mão, não vai quebrar. Tá? Essa é uma operação perigosinha, precisa ser feita com muito cuidado. Tá aqui. Agora falta só repassar os 4 furos para a medida final, para dar o alívio, limpar todas as roscas e a peça está pronta, e fazer os furos transversais aqui, a peça vai estar pronta para entregar para o cliente. Aí pessoal, aqui está o resultado final do trabalho. As peças já estão prontas para embalar e despachar. Já fiz o furo radial. E a pessoa que me solicitou precisava de umas buchas também, para adaptar componentes padronizados da Lego. Então essas buchas vão montar aqui nos furos. E aí o bracinho da Lego monta diretamente aqui em cima, certinho, com parafuso M3. Então é isso aqui. Está pronto para embalar e para despachar. Obrigado mais uma vez.